Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos sobre orientações jurisprudenciais que vão cair na prova do TRT São Paulo. E hoje eu vou conversar com vocês sobre a OJ 191, que fala de contrato de empreitada e nos diz se tem responsabilidade solidária ou subsidiária do empreiteiro principal. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero saber o seguinte: eu quero saber se você já está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, porque se você já está inscrito, você já sabe muito bem que toda semana tem conteúdo novo. Toda terça e quinta nós lançamos aqui conteúdo novo de direito do trabalho e processo do trabalho. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, se inscreva aqui e receba sempre esse conteúdo gratuito. Outra coisa, pessoal, se você já se interessou, já achou bacana, interessante esse tema da OJ 191, que trata de responsabilidade solidária e subsidiária, aproveita, já dá um like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas tenham a mesma oportunidade que você está tendo de conhecer direito do trabalho. E eu vou falar aqui do OJ 191 porque, pessoal, essa OJ ela é mais clássica do que muita súmula. Primeiro que nós não podemos negligenciar as orientações jurisprudenciais. Quando você vai ver um edital de concurso de TRT ou concursos que caem o direito do trabalho, processo do trabalho, até o edital da prova do AB, às vezes ele vai ser o edital, às vezes ele é mais minucioso ou não. Mas seja ele minucioso ou não, se no edital constar que vai cair jurisprudência, tenha certeza que quando o edital está te falando jurisprudência, ele está dizendo as súmulas do TST e as OJs do TST. Desculpa. Então, você já sabe que OJ é muito importante. E temos muitas OJs importantes. E elas não podem ser negligenciadas. Uma é essa 191. Essa, em matéria de quantidade de cair em concurso e prova do AB, ela cai com bastante frequência, como qualquer súmula. É como se fosse o mesmo nível de hierarquia. Eu não estou dizendo que ela é o mesmo nível de hierarquia entre súmula e OJ. O que você precisa entender é que, primeiro, tanto na prática trabalhista, súmula e OJ, elas têm atuação e o juiz, o magistrado, juiz, desembargador e também os ministros do TST, eles utilizam da mesma forma, aplicam elas do mesmo jeito e você precisa entender que isso cai e cai muito. Olha só, quando nós falamos sobre responsabilidade solidária ou subsidiária do empreiteiro ou do subempreiteiro, nós primeiro devemos ir sempre para a origem. Quando a gente fala de empreitada e subempreitada, a origem dessa conversa aqui, ela vai lá para o artigo 455 da CLT. O que é a empreitada, pessoal, ou a subempreitada? Vamos dar um exemplo aqui. Vou dar até dois exemplos, um exemplo mais do dia a dia e um exemplo um pouco mais estruturado. Quando você, pessoa física, contrata um pedreiro para fazer uma obra, uma pintura, uma obra no geral ali, esse pintor, esse pedreiro, por exemplo, ele pode ou trabalhar sozinho
ou trabalhar com outros colaboradores. O rapaz que trabalha tanto para os nossos condomínios que nós atuamos, como ele também atua para a gente de forma pessoal no meu imóvel, o que ele faz? Nós fechamos a negociação com ele e no decorrer da obra, às vezes ele traz um funcionário dele. Aí hoje ele fica na minha obra, talvez amanhã ele fique na minha obra e lá na quarta ou quinta-feira ele vai para outra obra. Mas ele deixa uma pessoa aqui. Esse cara que eu fecho o contrato com ele é o empreiteiro principal. E na realidade o outro é o subempreiteiro. E o que está acontecendo aqui? Que é uma outra possibilidade? Vou dar um outro tipo de exemplo, um pouco mais estruturado. Vamos imaginar um condomínio que está sendo erguido. É muito comum nesses prédios, nesses condomínios, que partes específicas desse prédio não sejam feitas as obras especificamente pelos funcionários dessa incorporadora, dessa construtora ou dessa incorporadora. Existem alguns detalhes que eles subcontratam outros profissionais. Está conseguindo visualizar? De repente, vamos imaginar aqui, essa empresa que constrói um condomínio, constrói um edifício. Poderia dar um exemplo aqui da Gafisa, por exemplo. Ela tem os funcionários fixos dela. Mas de repente, para algo específico, ela contrata uma outra empresa. Nesse caso, a Gafisa é o empreiteiro principal. E essa outra empresa subcontratada é a subempreiteira. Seja na obra lá do meu prédio, do meu apartamento, melhor dizendo, ou da obra de construção desse condomínio, é a mesma linha de raciocínio de empreiteiro e subempreiteiro. O artigo 455 nos fala o seguinte: a responsabilidade pelas verbas trabalhistas, quando aquele outro funcionário subcontratado não recebe as verbas, a responsabilidade é do subempreiteiro. Ele está dizendo ali no artigo 455 é o seguinte: vamos imaginar, eu tenho o meu pedreiro lá, essa é a lei. Eu contratei o rapaz lá, o João. Eu contratei o João e o João subcontratou o Zé. O artigo 455 fala o seguinte, olha só. O Zé, ele vai entrar com ação contra o João. Entendeu? Não contra mim, Gustavo. Embora ele possa até cobrar de mim depois. Ele até pode, quem tem o vínculo de emprego ali, o vínculo de emprego é o João e o Zé. Então ele primeiro tem que entrar com a ação contra o João. Mas depois ele pode requerer a responsabilidade contra mim, contra o Gustavo. E é o mesmo raciocínio que terá ali uma interpretação um pouco mais rebuscada da orientação jurisprudencial 191. Só que primeiro eu te falei a regra do 455 para depois te passar qual foi o entendimento da OJ 191. E aí, a OJ 191, depois de vários julgamentos, corriqueiros julgamentos, qual foi a conclusão que os ministros do TST, na sessão de dissídios individuais 1, chegou? OJ 191, contrato de empreitada, empreitada e subempreitada. Não existe
responsabilidade solidária nem subsidiária contra o empreiteiro. Já mudou um pouquinho. Olha só, lá no artigo 455, ele falava que a primeira espécie de responsabilidade era do subempreiteiro, mas ele não fechou as portas para o empreiteiro. Ele falou, ó, de qualquer forma, a responsabilidade, o vínculo de emprego é do subempreiteiro, mas depois você pode entrar, né, inclusive no decorrer dessa ação, contra o empreiteiro principal. Só que a OJ, ela já mudou a interpretação ali, ó. Ela já falou o quê? Não tem responsabilidade solidária nem subsidiária o empreiteiro principal. Ponto. Perceba que aqui na OJ já teve uma interpretação bem divergente. Ele já chegou falando que não tinha diferente do artigo 455, ele já falou que o empreiteiro principal não tinha responsabilidade nem solidária, nem subsidiária. E ele completa, sabe por que não tem responsabilidade? Porque não tem nada na legislação que diga que tem responsabilidade solidária ou subsidiária. E geralmente, pessoal, para quem não está acostumado com as interpretações dos tribunais, para quem acha que são samba do crioulo doido, e às vezes para quem não consegue entender, para quem inclusive acha contraditório, e realmente o que essa primeira parte da OJ está nos falando é realmente contraditório com o que diz o artigo 455. Sim, mas o que acontece, pessoal? O operador do direito, no caso, os ministros do TST, eles interpretam a lei, o artigo 455. Em algum momento, o que ele falou? Olha só, gente. O artigo 455 aqui da CLT atribuiu uma responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária só se encontra na lei ou no contrato. Nesse caso aqui do artigo 455, não tem nada falando na lei. Segundo, se é na lei ou no contrato, não tem contrato do empreiteiro principal com esse terceiro Zé. Entendeu? Então, o TST interpretou corretamente conforme a doutrina, conforme quando a gente estuda responsabilidade solidária, a solidariedade, inclusive prevista lá no Código Civil. Quando o Código Civil fala de responsabilidade solidária, ela é clara. Responsabilidade solidária nasce ou de lei ou contrato pactuado entre as partes. E o TST simplesmente falou, olha só, esse 455, ele tá trazendo aqui uma solidariedade que não tem não vem nem da lei, nem de contrato. Então ele fechou a porta ali. Só que ele falou, que não tem responsabilidade solidária nem subsidiária por não estar previsto na lei. Ponto. Mas aí ele abriu uma brecha. Ele continuou a sua interpretação. A não ser que o dono da obra, o empreiteiro principal, seja uma construtora ou uma incorporadora. Por que isso, pessoal? Uma coisa, a partir do momento que nós estamos falando de incorporadora ou construtora, o raciocínio dos ministros do TST foi o seguinte: essa empresa está lucrando, ela está subindo um condomínio, subindo um prédio, serão vendidos, gerará lucro, gerará pecúnia. Então, a partir daí, já que esse tipo de obra
estará lhe trazendo um lucro, ela irá sim ser responsabilizada por esse contrato de emprego do empreiteiro principal, ou melhor, do subempreiteiro, para esse Zezinho aí, para esse Zé aí. Qual é a diferença? Quando eu estou falando lá com o meu pedreiro, contratei o João para fazer a obra, para quebrar tudo lá e reconstruir de novo, e ele subcontratou o Zé, o TST está dizendo assim, ó, o contrato de trabalho é entre o João e o Zé. Sinto muito, mas o Gustavo não tem nada a ver com isso. Você se resolve com o Zé. O Gustavo é pessoa física. Ele só pediu para pintar e fazer a obra dele lá. Você se resolve, o contrato é entre vocês dois. Seja ele um contrato de trabalho ou um contrato de prestação de serviço. Agora, quando estamos falando de construtora ou incorporadora, no meu caso, eu não estou buscando lucro. Só estou querendo reformar o meu prédio, meu apartamento. Eu não estou buscando lucro. Agora, na incorporadora ou construtora, ela está buscando lucro. Aí, por essa razão, abre-se a exceção de que haverá a responsabilidade solidária ou subsidiária do dono da obra. É isso que nos diz a orientação jurisprudencial 191 do TST. E ó, vou repetir, essa é uma OJ que eu já vi essa OJ cair em muita prova de OAB, muita prova de TRT, prova, e outros concursos aí que tem para advogado. Então não dá mole, estuda ela, entenda o conceito. O principal aqui para você fugir dessa contradição é você entender esse raciocínio, que também vem muito comum do direito do trabalho. Muitas vezes na justiça do trabalho, até certo ponto, a empresa ela não tem culpa do que está acontecendo. Às vezes acontece isso, às vezes a empresa ficou devendo ao trabalhador, mas a culpa não é dela. Uma coisa é a culpa não ser dela, outra coisa é ela não ser responsável por aquele crédito. Porque a partir do momento que ela está sempre lucrando com o contrato de trabalho, com o suor, com a mão de obra daquele funcionário, a partir do momento que ela está lucrando com aquele funcionário, traz a responsabilidade dela se responsabilizar por pagar pelas verbas trabalhistas ou qualquer prejuízo que esse funcionário lhe tenha. É o mesmo raciocínio. Então, a partir daí, você percebe que quando tem ali o lucro, é que vai gerar, já que na alegria ela está sempre ganhando, na tristeza ela vai também ser responsabilizada. É aquela história, né, pessoal? Tudo na vida tem o ônus e o bônus. Você não pode dividir. E é sobre isso que fala o OJ 191 do TST. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo.